Muito bom dia, meus queridos do Colégio Penha Gabriel. Saudades de vocês, turma 601, turma 602. Beijos. Nós vamos hoje, uma terça-feira, vamos corrigir os exercícios. Correção do trabalho de casa. Temos aí, ó, páginas 200, 201, 202, 203, 204, 205. Vamos falar sobre separação silábica, falar sobre ditongo, tritongo, hiato. Vamos rever aí dígrafos, encontros consonantais. Temos aí muito assunto. Eu estou com muitas saudades de vocês, meus queridos. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de abril. Beijos para vocês. Vamos lá, então? Correção dos exercícios das páginas 200, 201, 202, 203, 205. Eu deixei aqui uma frase linda para vocês. Bom dia, que hoje seja um dia de amor e coragem. Na página 200, nós temos aí a capa da revista Veja e tem uma mensagem: estamos devorando o planeta. Temos aqui, ó, que na capa da revista Veja nós temos uma linguagem mista ou sincrética. Professora Martelo, que é uma linguagem mista? Nós já falamos sobre isso. Ou sincrética. É a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal. Então, nós temos aqui, ó, as palavras e as imagens. Show! Pergunta número 1, meus queridos. Qual é o sentido da expressão devorando o planeta empregado na manchete? A expressão significa que estamos consumindo mais do que o planeta pode oferecer. Estamos acabando com os recursos do nosso planeta, meus queridos. Número 2, que figura de linguagem identificamos na construção da manchete? Aqui, ó, manchete, estamos devorando o planeta. A figura de linguagem é a metáfora. Metáfora, vamos lembrar? Uma comparação implícita. Estamos devorando o planeta foi escrita em sentido conotativo, sentido figurado. Questão 3, meus queridos. Como vimos, a metonímia é figura de linguagem que um termo substitui o outro em uma relação de continuidade, de extensão de ideias. Pensando nisso, analise o texto a seguir. O texto está aqui, ó. O amor, esse sufoco. Agora há pouco era muito pouco. Agora, apenas um sopro. Ah, troço de louco. Corações trocando rosas e socos. Ok. Meus queridos, a pergunta é: em que palavras do texto identificamos a presença da metonímia? Temos aí o amor é sufoco, agora há pouco era muito pouco, agora apenas um sopro. Ah, troço de louco. Corações trocando rosas e socos. Corações está substituindo a palavra amantes. Rosas e socos remetem a demonstrações de carinho e hostilidade. Página 201. Na página 201, nos textos abaixo, identifique os trechos em que há linguagem conotativa. Volto a repetir. Linguagem conotativa está no sentido figurado. Dá margem a outros sentidos. Aqui, em destaque, são as frases com sentidos, né? Ó, com sentido conotativo. Vamos lá. Os nobres estavam enlouquecidos pelas novas possibilidades
de especiarias. Especiarias eram produtos vindos do Oriente que tinham um pequeno volume, mas um alto valor no mercado europeu. Por exemplo, cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta, além de produtos como açúcar e sal, que eram raros ou inexistentes na Europa. Todos esses condimentos trabalhavam para a preservação dos alimentos e alteravam o seu sabor para melhor, é claro. Outras especiarias eram seda, ouro e marfim, materiais de luxo para a confecção de vestimentas. Aqui em destaque, essa frase aqui, ó, está com sentido figurado. Os nobres estavam enlouquecidos. Enlouquecidos não quer dizer que eles estavam loucos, não. Meus amores enlouquecidos aí, está no sentido figurado, quer dizer que estavam assim, muito animados, extasiados, admirados pelas novas possibilidades de consumo de especiarias. Aqui também, ó, outra frase com sentido figurado. Todos esses condimentos trabalhavam para a preservação. Condimento não trabalha. Houve aí uma personificação. B, texto B. Gênova e Veneza, cidades italianas, souberam aproveitar bem esse comércio e enriqueceram, revendendo esses produtos para toda a Europa. Havia um acordo entre os italianos e os árabes. Apenas eles tinham o monopólio do comércio oriental. Aqui também em destaque a frase com sentido figurado. Gênova e Veneza, cidades italianas, souberam aproveitar. Mais uma vez, aí, dando vida a seres inanimados. Então, até Europa, esta frase está no sentido figurado. Cidades italianas aproveitaram bem o comércio? Não pode. Então, aqui na página 201, meus queridos. Questão 5 da página 201. A ironia. O que é a ironia? A ironia é quando nós dizemos uma coisa querendo dizer outra. Aqui no exercício número 5, temos o seguinte. A ironia é a base constitutiva do humor nas frases que seguem, pois é a possibilidade de perceber o inverso do sentido mais imediato das frases, apoiado no conhecimento sociocultural que gera humor. Leia as frases e explique qual é o sentido inverso. O advogado disse: esse processo é rápido. Quer dizer que será um processo lento, ele quer o sentido inverso. Então, a resposta dá 5A. Será um processo lento. O ambulante disse: qualquer coisa, volta aqui que a gente troca. Se acontecer alguma coisa com a mercadoria, ela não será trocada. O anfitrião disse: já vai? Ainda é cedo? Ele quer que a visita vá embora logo. D, casal sem filhos disse: visite-nos sempre, adoramos suas crianças. Eles, né, quiseram dizer o seguinte: não volte a nos visitar, porque não gostamos de criança. Dentista disse: não vai doer nada, vai doer muito. Devedor disse: amanhã, sem falta. Não pagarei a dívida, resposta da F. E G. Peixeiro disse: pode levar, freguesa, está fresquinho. Significa dizer: o peixe não é fresco. Show! Vamos dar continuidade. Página 202, eu tenho aqui o texto Mundo Grande. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Aí gostei, hein? Vamos lá de novo? Carlos Drummond de Andrade. Vou repetir. Muito grande. Não,
Meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabe nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Muito bonito. Questão 6, da página 202. Nesses versos, o poeta expressa certo exagero nos seus sofrimentos. Que figura de linguagem é caracterizada pelo exagero? Mensagem exagerada. Qual é a figura? Isso aí. 6A, hipérbole. Questão 7, do mesmo texto. No segundo verso, é muito menor. Podemos observar a omissão de um termo expresso no verso anterior. Essa omissão caracteriza uma figura de linguagem conhecida como... A resposta, a letra E, zeugma. Vamos lá, no segundo verso. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Qual é a expressão que não aparece? Meu coração. Então, houve aí qual figura de linguagem? Zeugma. Perfeito. Omissão caracteriza uma figura de linguagem chamada zeugma. Número 8, o outro textinho. A letra da música. A linha e o linho. Gilberto Gil. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia, fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse parecendo aos poucos nosso amor. A sua vida, o meu caminho, nosso amor. Você alinha e eu linho, nosso amor. Primeira pergunta. Letra A, 8A. O que representam esses substantivos no texto? A linha e o linho. A linha é o eu lírico, meus queridos. O que é o lírico? A voz do poema, aquele que fala no poema. O linho é o eu lírico. E a linha é a mulher que, por ele, amada. Página 203. Na página 203, nesse texto, linho é masculino de linha? Explique. Então, 8B. Linho não é masculino de linha. É só uma brincadeira do autor, dando uma ideia de complemento. Ele se completa com a mulher amada. 8C, que figura de linguagem identificamos no verso? Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. Como? Termo comparativo explícito. Comparação. Resposta da 8C. Comparação. 8D, meus amores. Analisando as metáforas que o autor utilizou no texto, podemos dizer o que é o amor para ele? Explique. Sim, as metáforas nos levam a perceber que o amor se faz como um bordado. Ponto a ponto. Show! Vamos lá. A questão número 9 é uma resposta pessoal. Diz assim: em uma das duas manchetes, por exemplo, referente ao reforço da Operação Lei Seca durante o Carnaval de 2018, o título Se Beber e Dirigir é Cana na Certa estabelece um jogo semântico, semântica é significado, sentido, entre o sentido denotativo da palavra cana, explorado neste caso em razão de sua presença no preparo de bebidas alcoólicas, servindo também de sinônimo para aguardente, e uma interpretação mais conotativa que remete à expressão ir em cana, forma popular de se referir à apreensão de um criminoso ou suspeito pela polícia. Show! Pensando nisso, reflita, opine. Além do baixo custo de seus exemplares, você acredita que essas estratégias, essas figuras de linguagens no texto, a linguagem conotativa, a ambiguidade, elas são de fato eficazes para a popularização do jornal?
Até que ponto as notícias podem receber esse tipo de tratamento sem que haja perda de credibilidade? E há algum jornal com perfil semelhante ao do Equipe na região em que você mora? Meus amores, essa resposta é uma resposta pessoal. Sabemos que a linguagem figurada ela desperta e aprimora a interpretação do texto. Show! Ela estimula muito a criatividade do leitor. Então, pensem e respondam, ok? Vamos lá. Eu acredito muito que a ambiguidade no texto, no jornal, nas manchetes, que a ambiguidade, as figuras de linguagem na propaganda, ó, bacana, porque, como eu disse, estimula a criatividade, desperta e aprimora a interpretação desses textos. Na 10A, meus queridos, 10A, página 204. As figuras de linguagem são utilizadas nos textos como recurso semântico, a fim de realçar palavras e dar a elas maior expressividade, permitindo assim que elas possam ser utilizadas com um sentido diferente do convencional. Por essa razão, muitos cantores utilizaram essas figuras em suas composições para enriquecer o sentido das letras da música. Sabendo disso, identifico as relações entre figura de linguagem e trechos de músicas estão corretas. A resposta da número 10 é a letra A. Está escrito assim. O texto 2 tem como figura de linguagem a hipérbole. Vamos lá, texto 2, está dizendo que é antítese. Não. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Estão lembrados dessa música do Cazuza? Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Esqueçam, muito ruim mesmo, não tem jeito. Eu tento, eu juro que eu tento. Então, aqui, morrer de fome, meus queridos. Hipérbole, exagero de mensagem. Então, o texto 2 tem como figura de linguagem a hipérbole? Sim. Os textos, então é a letra A, 10A. Os textos 1, 3 e 5 foram relacionados de formas incorretas? Não. Vamos aí, ó, na 5. Estranho é gostar do céu estar azul. Vou lhe cantar, não. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito, sorri. Quando chego ali, Nando Reis, o bairro satisfeito sorri quando chego ali. Então, houve personificação? Houve. Então, é a letra A. Vamos a C. Há, na verdade, uma personificação no texto 4. Vamos lá. Texto 4. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Não, não houve uma personificação. Então, essa resposta não está certa. Houve aí uma metáfora. Sou uma gota d'água, como se fosse uma gota d'água. Sou um grão de areia, como se fosse um grão de areia. Show! O texto 5 não apresenta figuras de linguagem, já lemos. Houve sim uma personificação. E todas as músicas foram relacionadas corretamente com sua respectiva figura de linguagem. Errado. Tanto é, ó, que a número 2, aqui, número 2. Aqui, eu posso até morrer de fome. Na número 2, eu tenho aí o quê, meus amores? Eu tenho uma hipérbole e não antítese. Então, 10A. Vamos continuar, então. Página 205. Eu tenho aí um texto na questão 11. Show! Sendo um recurso para criar novas significações, as figuras de linguagem também podem ser utilizadas em publicidades.
que normalmente utilizam as palavras de forma criativa e inovadora. Perfeito como um sonho, delicado como uma valsa. Que figura de linguagem se destaca nesse cartaz publicitário? Eu tenho aí a comparação, ó. Perfeito como um sonho, delicado como uma valsa. A comparação, nós temos termos comparativos explícitos. 11, bola. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre divisão silábica. Primeira regra, não se separam, permanecendo na mesma sílaba. Quem não se separa? O ditongo não se separa. O tritongo não se separa. Então, vamos lá. Ditongos e tritongos não se separam. Tenho exemplos aqui. Aumento. De acordo com o meu aparelho fonador, olha só. Aumento. Uma palavra trissílaba. Houve aqui um ditongo. Vamos lembrar o que é um ditongo? Quando eu tenho na mesma sílaba uma vogal e uma semivogal, ou semivogal e uma vogal. Aumento, pinheiro, olha aqui, os ditongos não se separam. Água, outros, coisas. Os tritongos não se separam. Vamos lembrar o que são tritongos. É uma sequência de uma semivogal, mais vogal e outra semivogal. Iguais, Paraguai, quaisquer. Acho bonita essa palavra, o plural desse pronome, né? Qualquer. O plural é interno, é bonito. Quaisquer, saguões. Então, não se separam, permanecendo na mesma sílaba, ditongos e tritongos. Dígrafos, LH, CH, NH, GU, QU. Quando o U não é pronunciado, GU, QU, ocorre dígrafo. Exemplos, maravilha. Chuva, não se separam esses dígrafos. Carinho, guindaste, quente. Então, esse QU aqui, ó, dígrafo. Duas letras que representam aqui um único som. Guindaste, GU. Também ocorreu dígrafo. Dígrafos, LH, CH, NH, GU e QU não se separam. Tranquilo, meus queridos? Beijos. Vamos lá. Vamos continuar. Quero todo mundo animado. Vem com a martelo. Encontros consonantais puros. Professor, o que são encontros consonantais puros? São aqueles encontros consonantais que não se separam. Bloco, tô falando, ó, bloco, BL, ó. Claridade, CL, glóbulo, GL, planeta, Flamingo, FL, Brasil, cravo, CR, dragão, DR, gravidade. Eu estou lendo desse jeito, gra, para que vocês percebam aí, ó, as duas consoantes pronunciadas. Por isso que são encontros consonantais. E não se separam, nesse caso. Gravidade, praticamente, PR, trevas, TR, francês, FR, livre, VR. Esses encontros consonantais vão ficar na mesma sílaba, não se separam. São encontros consonantais separáveis. Ocorrem sempre no interior das palavras e geralmente são formadas por duas consoantes. Advento, obtuso, apto, pacto. Prestem atenção aqui, meus queridos. Prefixos sub, trans, des. Quando esses prefixos vêm seguidos de vogal, a última letra do prefixo pula
para a próxima sílaba e forma sílaba com a vogal. Por exemplo, eu tenho prefixo sub, porque eu tenho a palavra emprego. O prefixo vem antes. Vejam vocês que sub termina com a consoante B. Mas a letra que vem depois é uma vogal. Então, como que eu separo esta sílaba? Subemprego. Dessa maneira, a última letra do prefixo, no caso aí a letra B, pula para a próxima sílaba e forma sílaba com a vogal. Show! O mesmo ocorre em transatlântico. Eu tenho o prefixo trans. A última letra é S, mas a letra que vem depois é uma vogal A. O que acontece? A última letra do prefixo pula para a próxima sílaba e forma sílaba com a vogal. Então, é transatlântico. Eu tenho a palavra atento, o prefixo des, a última letra, que é a consoante S. A letra seguinte é uma vogal, a última letra do prefixo S pula para a próxima sílaba e forma a sílaba com a vogal. Então, a separação de desatento é assim, ó, uma palavra polissílaba. Vamos ler devagar? Desatento. E lembrando, meus queridos, toda sílaba tem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Vou repetir. Não existe sílaba sem vogal. Vamos, então, começar os exercícios. Vocês vão parar agora. Já corrigimos os exercícios de casa. E vocês vão fazer essas páginas 209, 210 e 211. Então, vamos ao primeiro exercício da página 209. Observando os blocos aqui no final, ó. Vocês pararam. Fizeram os exercícios. Voltem e vamos aí a nossa correção, meus amores. Observando os blocos de palavras a seguir, relembre as regras e marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados corretamente. Na A, pneu, a separação está errada. Psil, na B, também está errado, não se separa. Ritmo, esse T, essa consoante aí, pertence à sílaba anterior. Ritmo, também está errada. Abrupto, que significa repentino, uma coisa rápida. Meus amores, eu separei aqui para vocês, ó. Abrupto. Separação é assim. Então, também ocorreu um erro. A resposta em que todos os vocábulos estão grafados corretamente, letra E, meus amores. Prazeroso, submissão, étnico, show. Vamos lá, ó. Página 209, estamos no capítulo 4. Próxima página, 210. Na página 210, preste atenção na sequência de palavras a seguir e escreva se é encontro consonantal ou dígrafo. Vamos lá. Letra A, ritmo, psil, letra, houve encontro consonantal. Nascimento, tampa, chuva, dígrafo. Florista, pneumonia, admitido, encontro consonantal. D, aptidão, dignidade, estrela, encontro consonantal. E é carroça, terra, chata, dígrafo. Vamos recordar encontros consonantais aqui, ó.
palavra. Show? Esse BR, duas consoantes em que as duas são pronunciadas. Blusa, psicologia, atleta. São exemplos de encontros consonantais. Exemplos de dígrafos, que ficam na mesma sílaba. CH, LH, NH, QU, GU. Já falamos sobre isso, mas vamos a outros exemplos. Bicho, filho, marinho, querido, foguete. Em sílabas separadas, se separam SS, RR, C, SC, S cedilha, XC. Exemplos: passear, serra, crescer, desço e exceção. Exceção. Não podemos esquecer que também existem os dígrafos que são representados por vogais nasais. São os dígrafos vocálicos. Olha aqui os exemplos. Lâmpada, lembrar, simples, tombo, umbigo. As vogais seguidas de N, A, E, I, O, U, como manta, sentir, tinta, conta, fundo. São exemplos de dígrafos vocálicos. Ok? Tudo ok? Então, vamos continuar. Número 3 da página 210. Observe as palavras a seguir e marque a alternativa em que a separação silábica do trio de palavras está correta. A resposta aqui é a letra E. Quem marcou é, ó, parabéns. Paraguai, exemplo de tritongo. Psil, aqui, ó, não se separa, né? Esse PS aqui e o ditongo também não. E eu ouço muito as pessoas falarem, muitas pessoas falam gratuito. Não é gratuito, ditongo. Então, a resposta é letra E. Desatento aqui nós já fizemos essa separação. No exemplo anterior dessa palavra, é desatento, então houve erro aqui. Captar aqui, ó, esse P pertence à sílaba anterior. Saudade, não é saudade, não é saudade, é um ditongo. Assim como vaidade, saudade, aqui, ó, esse é sal, da, de, uma palavra trissílaba. E aqui esse dígrafo aqui, ó, SS, eles se separam. Então, a resposta da página 210, número 3, letra E. Foi. Continuamos. Vamos continuar. Continuemos. Vamos lá. Para receber 10 pontos extras em um exercício, Márcio precisa acertar a divisão silábica das 10 palavras. Então, tem aí, vamos lá. Assistência. Separou errado, Marcos. Cacto, separou errado. Olha aqui, não existe vogal, ou melhor, não existe sílaba sem vogal. Então, aqui, cacto foi separado errado. Brasília, ok, 1 ponto. Chaveiro, ok, 2 pontos. Arriscar, dígrafo. Separou, não separou, erro. Só tem 2 pontos agora. Abrupto, foi separado errado. Psicólogo, certo, 3 pontos, Marcos. Lhama, 4, certo. Engenheiro, certo, 5. Rinoceronte, certo, Marcos. Com quantos pontos extras Marcos receberá? 6. Porque eu tenho aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras separadas corretamente. Então, vamos para a questão número 5 da página 211. Você já sabe que o dígrafo acontece quando há o emprego de 2 letras para representar um único fonema. O que é um fonema? O som de uma letra se chama fonema morena. O som de uma letra se chama fonema morena. Não escutei. O som de uma letra se chama fonema morena. Vamos lá. E que ele pode ser separável e inseparável. Leia os vocábulos a seguir e marque a alternativa que apresenta apenas dígrafos separáveis.
Sabemos que NH, LH, QU, GU não se separam. Então, a resposta correta, letra D, excesso, DC e carruagem. Show de bola! 6. O único item em que, pela ordem, não ocorre ditongo, que é nessa ordem, ditongo, dígrafo, encontro consonantal. Qual é o único item que, pela ordem, não ocorre ditongo, dígrafo, encontro consonantal? Letra A. Por quê? Quis. Eu não tenho ditongo. Eu tenho dígrafo. Obscura. Aqui, ó, eu tenho um encontro consonantal. Aqui, BS. Guerra, eu tenho dígrafo. Então, não está na ordem que ele pede. Precisa estar. Começar com a palavra que tenha ditongo, a segunda um dígrafo, terceiro encontro consonantal. Vamos olhar aqui na D, por exemplo. Gratuito, ocorreu ditongo? Sim. Amanhã, tenho dígrafo? Tenho. NH. Lavradores, eu tenho encontro consonantal? Tenho. VR, show de bola. Opção da alternativa A, da questão número 6. Vem comigo. Vamos continuar. Para casa, meus queridos. A nossa aula terminou. Para casa. Na quinta-feira, vamos corrigir. Páginas 214, 215 e 219. Pegaram a agenda aí? Todo mundo com a agenda? Então, anotem. Páginas 214, 215 e 219. Vamos corrigir na quinta-feira. Além disso, a professora Martelo quer que vocês façam o resumo do livro A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Vocês já leram o livro. Vamos, então, fazer o resumo. Um resumo é um gênero textual. Ele é aquele que irá sintetizar as ideias principais da história narrada em um livro. Faça anotações sobre as ideias principais e grife. Depois de ler, reler e fazer as anotações sobre o livro, o ideal é começar a escrever um texto apresentando as ideias principais, descrevendo os personagens principais, o espaço e o tempo dos acontecimentos, seguindo sempre a ordem cronológica dos fatos. A Terra dos Meninos Pelados conta a história de Raimundo, alvo das chacotas dos colegas por ser calvo. Olha aqui a imagem dele, ó. E ter um olho azul, outro preto. Conformado a princípio com a situação, experimentando assinar-se Dr. Raimundo pelado pelos muros, acaba resolvendo ir certa hora para a terra de Tatipirum, onde todos os caminhos são certos. Nós começamos a ler esse livro em sala de aula. Um livro muito interessante, um livro muito agradável. Vamos lá. Dê continuidade ao resumo do livro A Terra dos Meninos Pelados. Quando vocês voltarem, eu vou dar o visto no caderno. Tudo bem? Vou dar o visto, vou conferir se vocês fizeram os exercícios direitinho. Tem tudo anotado. E vocês também. Meus queridos, a Martelo aqui, ó, deseja aí um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Beijo no coração de vocês.